Olá, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Momento Leitura Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Hoje nós estamos iniciando o episódio 12 da série Momento Leitura Mães e Pais Expert, do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é esse livro aqui. Então, nós estamos lendo eles já tem alguns dias. Oi, Pati, seja bem-vinda. E estamos fazendo essa leitura ao vivo junto para discutir situações, discutir reflexões em que podemos trocar com nossos filhos sobre inteligência financeira. E a ideia dessa leitura ao vivo, assim, claro, eu deixo gravado, né? Bom dia, Inês, tudo bem? Estamos aqui para mais uma leitura. A ideia é deixar esses vídeos gravados para que as pessoas também que não conseguem participar ao vivo, enfim, consigam ler o livro escutando como se fosse audiobook ou videobook, enfim, e deixando comentários. E a ideia é que a gente vá aprendendo junto com os filhos, né, gente, a desenvolver uma inteligência financeira. No capítulo passado, né, no videobook passado, estávamos aqui falando sobre a virada de chave que o Robert Kiyosaki teve, né? O Robert Kiyosaki tinha 9 anos quando começou a ter essas intenções aí de se tornar rico, junto com o melhor amigo dele, o Mike. E o Robert Kiyosaki tinha um pai que era muito estudioso e que ele era defensor da tese de que a pessoa precisaria estudar muito para conseguir um bom emprego, trabalhar nesse bom emprego. E o pai rico defendia a tese de que a pessoa deveria estudar muito para conseguir comprar empresas, ou ações de empresas, ou investir, né? E ter como renda ativos na vida da gente. E não um salário apenas. Então ele defendia muito o empreendedorismo. E claro, ao longo do livro ele foi ensinando os dois meninos, que agora nessa parte da leitura aqui, que a gente está no capítulo 4, nessa parte da leitura, ele fala algumas reflexões de quando tinha já 16 anos. Então ele fala que começou a perceber que os amigos estavam se distanciando dele, que ele tinha ideias diferentes dos amigos de sala de aula. Então, assim, ele começou a se diferenciar, que é o que o pai rico diz, não vá junto com a manada, né? Pense com a razão, não deixe a emoção tomar conta, né? Então, é muito legal. E a gente estava falando nas últimas páginas aqui, da virada de chave que ele teve, que ele tinha convicção que ele precisava pensar em ter uma empresa, em gerar uma renda, mas ele não, na realidade mesmo, né, na prática, ele não se imaginava alguém trabalhando para ele. Ele tinha 16 anos. E aí eu até comentei que quando eu tive essa virada de chave, foi em 2007, não faz muito tempo. Hoje a gente está em 2020. E aí sim é que eu comecei a ter uma outra ideia para essa mentalidade financeira. Então, isso, quando a gente consegue despertar isso nos filhos logo cedo, provavelmente os filhos vão ter uma independência financeira também mais cedo. Então, essa é a ideia com esse livro, né? Se você é pai, você é mãe que está vendo esse vídeo agora, ainda não conquistou a sua independência financeira, seus filhos também, se os seus filhos são novinhos, são crianças ainda, é uma fase muito importante para que a gente consiga despertar neles
esse gosto, né, pela inteligência financeira, por investimento, por juntar dinheiro, pensar no futuro. Então, tudo isso são reflexões que muitas vezes a gente não teve com os nossos pais, né? Então, essa é a ideia, é pegar, digamos assim, os exemplos que foram, digamos, que ficaram faltando um pouco na nossa infância, né? Na educação dos nossos pais, que os pais são os culpados que não têm culpa, né? Então, nós temos muita responsabilidade na educação dos nossos filhos, embora a gente não queira o mal deles, mas enfim, a gente acha que está fazendo o melhor. Mas quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente evoluir como pessoa, como ser humano, melhor a gente vai estar fazendo pra gente e pros nossos filhos, né? Então, aqui eu vou seguindo a leitura. Ele estava falando com os 16 anos e tal, e aqui ele começa a falar o seguinte. Aqui eu vou, antes de começar a leitura, eu vou falar essa parte aqui, ó, que é um resuminho do que ele fala da hierarquia das empresas. O pai rico fala, né? O dono da hierarquia. Hoje, à medida que a tecnologia muda a forma como trabalhamos e fazemos negócios, falo com mais e mais pessoas que se perguntam: como posso me tornar dono da hierarquia? O capitalismo está prosperando e o sistema de livre mercado significa que os empresários que oferecem um produto melhor a um preço mais acessível têm uma boa chance de sucesso. Então, essa é a questão também que o Robert começou a pensar: como eu vou ser dono da hierarquia? Porque o pai pobre dizia: estude para ter um bom emprego, para ser chefe, para ser o diretor da empresa, né? Para ser o chefe dos funcionários. E o pai rico dizia assim: estude para ser o dono da hierarquia, tipo, o dono da empresa. Então, ele ficava louco pensando nisso, né? E aqui essa frase tem tudo a ver. Hoje, à medida que a tecnologia muda a forma como trabalhamos e fazemos negócios, falo com mais e mais pessoas que se perguntam: como posso me tornar o dono da hierarquia? O capitalismo está prosperando e o sistema de livre mercado significa que os empresários que oferecem um produto melhor a um preço mais acessível têm uma boa chance de sucesso. Então eu vou continuar aqui com a leitura. Com os meus 20 e poucos anos, o conselho do meu pai rico começou a fazer sentido. Tinha saído da Marinha e estava trabalhando na Xerox. Ganhava muito bem, mas cada vez que olhava para o contra-cheque, me sentia desapontado. As deduções eram enormes e quanto mais eu trabalhava, maiores eram. À medida que me tornava bem-sucedido, meus chefes falavam de promoções e aumentos. Era lisonjeador, mas podia ouvir o meu pai rico sussurrando no meu ouvido: para quem está trabalhando? Quem você está enriquecendo? Em 1974, ainda estava na Xerox, criei uma primeira sociedade anônima e comecei a cuidar do meu negócio. Já havia alguns ativos na minha coluna de ativos, mas agora estava determinada a focar no mercado maior. Esses contra-cheques cheios de deduções justificavam todos os conselhos que o pai rico me dera ao longo dos anos. Via o futuro que me aguardava se seguisse o conselho do meu pai instruído, que não adianta ter um bom emprego, um contra-cheque onde tem uma coluna de descontos gigante, né? Então a gente trabalha para o governo muitos meses do ano só para pagar impostos. Então é isso que o pai rico falava. No momento em que tu é empresário, tu é dono da tua hierarquia, tu consegue se beneficiar com o teu trabalho sem perder, né? Sem perder essa camada tão importante aí do teu trabalho, digamos assim, sabe? Então isso é importante. Muitos empresários temem aconselhar seus empregados a cuidar de seus próprios negócios. Estou certo de que isso pode ser válido para certas pessoas. É aquela coisa, né? É mais fácil ter pessoas ignorantes à volta, porque as pessoas ignorantes não são, ameaça, né? Então, o empresário que se sente ameaçado, que um funcionário vai ser inteligente o suficiente a ponto de
de ter condições de ser líder, de ter condições de ter o seu próprio negócio, enfim. Isso é uma mentalidade de escassez, né? Na verdade, a gente tem que pensar que tudo é um jogo de ganha-ganha. E aí ele disse, muitos empregadores temem aconselhar seus empregados a cuidar de seus próprios negócios. Estou certo que isso pode ser válido para certas pessoas, mas no meu caso, a atenção dada aos meus negócios, ao aumento de ativos, tornou-me um empregado melhor. Ele mesmo tendo os negócios dele paralelamente ao trabalho de carteira assinada, tornou ele um empregado melhor. Ele tinha mais vontade ainda de ir trabalhar todos os dias. Agora eu tinha um objetivo, chegava cedo e trabalhava diligentemente, juntando todo o dinheiro possível para poder comprar e adquirir imóveis. O Havaí estava começando a crescer e havia fortunas a serem feitas. Quanto mais eu percebia os estágios iniciais da expansão, mais máquinas de Xerox vendia. Quanto mais vendia, mais dinheiro ganhava e, naturalmente, mais deduções apareciam no meu contra-cheque. Era inspirador. Estava tão ansioso para fugir da armadilha que eu trabalhava mais, e não menos. Ao invés dele ficar desanimado com tanto desconto no contra-cheque, ele ficava mais animado para logo não ser mais vítima desse sistema, né? Estava tão ansioso para fugir da armadilha que eu trabalhava mais, e não menos. Por volta de 1978, costumava ocupar um dos 5 primeiros lugares entre os vendedores, às vezes o primeiro. Estava louco para sair da corrida dos ratos. O que o Robert Kiyosaki chama da corrida dos ratos aqui no livro é aquela situação em que a gente trabalha, tem um emprego, um salário, uma carteira assinada e ganha aquele salário e aí monta um padrão de vida em cima daquele salário e a maioria das pessoas não juntam dinheiro. Então gastam aquele salário, aí chega o outro mês, ganham o salário, gastam aquele salário, aí chega o outro mês e assim passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e a pessoa não adquire um patrimônio, não faz uma construção de ativos para ela, né? Os ativos é tudo aquilo que bota dinheiro no bolso da gente. E é tudo aquilo que faz com que o dinheiro trabalhe pra gente sem a gente precisar estar ali do lado, né, presente. E aí ele falou aqui, em menos de 3 anos, faturava mais na minha pequena empresa, uma companhia imobiliária, do que na Xerox. E o dinheiro que ganhava na minha coluna de ativos, a minha empresa, era dinheiro que trabalhava para mim. Não era eu batendo de porta em porta para vender copiadoras. O conselho do meu pai rico fazia mais sentido. Logo, o fluxo de caixa nas minhas propriedades permitiu que a minha empresa comprasse o meu primeiro Porsche. Meus colegas vendedores da Xerox pensavam que eu estava desperdiçando minhas comissões. Não estava. Eu as investia em ativos. O meu dinheiro estava trabalhando arduamente para fazer mais dinheiro. Cada dólar na minha coluna de ativos era um ótimo empregado se esforçando para se multiplicar e comprar para o chefe um novo Porsche, a ser deduzido da renda tributável. Comecei a trabalhar mais para a Xerox. O plano estava funcionando e o meu Porsche era a prova disso. Ao aplicar as lições do meu pai rico, eu, tão jovem, pude sair da proverbial corrida dos ratos e de ser empregado. E isso foi possível dado aos sólidos conhecimentos financeiros adquiridos com essas lições. Sem esses conhecimentos, que eu chamo de QI financeiro, o meu caminho para a independência financeira teria sido muito mais difícil. Agora, divido com os outros, por meio de seminários, tudo o que eu aprendi. Lembro aos ouvintes que o QI financeiro se compõe de 4 grandes áreas de conhecimento. Essas grandes áreas eu até grifei aqui, ó. A primeira grande área é a contabilidade, a segunda são os investimentos, a terceira, o entendimento de mercado, a quarta, a lei. E dentro da lei tem vantagens tributárias e outra coisa aqui que é bem importante, quer ver? Vantagens tributárias e proteção contra processos judiciais. Então, vamos lá. As 4 grandes áreas de conhecimento que compõem o QI financeiro, que foi o que ele aprendeu ao longo desses anos aí,
muito junto com o pai rico, o pai do Mike, que ensinou ele e o Mike a serem ricos e prósperos. Então, a primeira área de conhecimento, contabilidade. É o que chamo de proficiência financeira ou habilidade para ler os números. Uma habilidade vital se quiser construir um império. Quanto mais dinheiro estiver sob sua responsabilidade, mais acuidade é exigida ou a casa desmorona. É o lado esquerdo do cérebro em ação ou a atenção aos detalhes. A proficiência financeira é a capacidade de ler e entender demonstrações financeiras, o que lhe permite identificar os pontos fortes e fracos de qualquer negócio. É a análise de tudo, né? Tudo que é medido pode ser melhorado. E o que não é medido, a gente não tem como melhorar, né? Precisa ter um comparativo. É assim como a gente, quando quer perder peso, vamos supor, tem um peso ali, tudo bem, a gente pode até ver na roupa. Ah, minha roupa tá mais folgada, então eu tô perdendo peso. Mas o ideal é saber quantos quilos perdeu naquele mês, depois quantos quilos perdeu no outro mês, o que mudou na dieta, o que não mudou na dieta, e por aí vai. Tudo que é medido pode ser controlado, né? Tudo que é controlado pode ser aumentado ou diminuído, que a gente tem a referência daquilo. E a contabilidade é um fator importante nisso também. Investimento a outra grande área de conhecimento do QI financeiro. Investimento. O que chamo de ciência do dinheiro que faz dinheiro. Envolve estratégias e fórmulas que usam o lado direito do cérebro ou o lado criativo. Tu vê, né? Ali em cima ele fala que a contabilidade usa o lado esquerdo do cérebro, que é mais a questão do neocórtex que a gente falou, eu acho que foi no videobook passado. O neocórtex, ele é todo razão, né? E o lado direito, que é mais o sistema límbico, ou mais também central, ele é mais emoção, é a parte criativa. Então, essa parte criativa é que faz o dinheiro fazer dinheiro. Aí são as ideias. Lembra que no início do livro eles tiveram uma ideia de fazer uma biblioteca com os gibis, que eles trabalhavam numa loja de conveniência do pai rico, e nessas lojas de conveniências tinha revistas e gibis e tal, que os fornecedores das editoras iam lá levar as revistas e gibis e recolhiam os gibis que já não estavam mais com a data. Eles recolhiam e colocavam, eu acho, não sei se colocavam fora. E aí, o Robert gostava muito de gibi. No início, quando ele ganhava por 10 cents por dia ou 10 cents a hora, não sei quanto que era o que ele recebia, ele comprava em gibi quando saía dali. E aí, quando ele viu aqueles gibis meio sendo descartados, ele perguntou para a dona da loja, e para onde vai esses gibis? Daí ela disse, o fornecedor vem aqui e recolhe. Será que eu poderia ficar? Daí ela disse, fala com ele. Ele falou, e o cara disse, olha, eles não podem ser vendidos. Tu pode fazer o que quiser, pode ler, mas não pode revender, que é contra a lei. E ele e o Mike fizeram uma biblioteca na garagem da casa do Mike, se não me engano, e colocaram a irmã menor do Mike para ficar na portaria da biblioteca. E aí eles tinham um valor que era, não sei quantos dólares, ou 50 cents, eu acho, por hora, para poder ler o que quisesse ler dentro da biblioteca. Então, eles conseguiam, por exemplo, 9 dólares por semana e pagavam, eu acho que 2 dólares como recompensa, pagamento para a irmã cuidar da biblioteca, e aqueles outros 7 dólares eles dividiam entre eles. Então foi o primeiro negócio lucrativo deles, que fez com que o dinheiro trabalhasse para eles sem eles estarem ali, né? E isso é a criatividade, né? Veja bem, eles não pegaram dinheiro, não investiram dinheiro, nada, usaram o que tinham
e fizeram dinheiro. Depois parece que deu uma briga lá dentro e o pai do Mike pediu para fechar a tal da biblioteca, mas foi uma grande ideia, sabe? Agora é o terceiro ponto forte das quatro grandes áreas de conhecimento do QI financeiro, que é o entendimento de mercado, a ciência da oferta e da procura, a necessidade de se conhecer os aspectos técnicos do mercado, o que está relacionado à emoção, para além dos aspectos fundamentais e econômicos do investimento. Um investimento se justifica ou não com base nas condições correntes de mercado? Então, essa questão do entendimento de mercado tem tudo a ver com esse negócio que eles colocaram. Imagina, a criançada do meio deles gostava de ler gibi. Então, eles viram ali uma grande oportunidade e eles identificaram que o mercado estava, digamos assim, ele aceitaria aquele negócio, né? Então, eles colocaram aquele negócio. E aí, claro, botando isso assim para uma mentalidade adulta, vamos supor, um investimento, né, de um imóvel, por exemplo, certo? No entendimento de mercado, quando a gente vai comprar um imóvel, o que acontece? A gente precisa analisar o bairro desse imóvel, a gente precisa analisar se esse imóvel ele tem um futuro próspero na redondeza, se ele tem comércio próspero, se ele tem shopping center próximo ao imóvel, se tem supermercado, grandes redes, como aqui no Rio Grande do Sul, Bourbon é uma grande rede, Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, né, é uma grande rede. Então, em cada região tem grandes redes de mercado, né, supermercado, de compras. Então, tudo isso é analisado na hora de comprar um imóvel que vai ser atemporal, vai ser, assim, pela vida inteira, digamos assim, vai ser um bom negócio. Imóveis que estão perto de universidades sempre vão ser um bom negócio para alugar, né? Então, assim, tem muitas questões que a gente precisa analisar e ter um entendimento de mercado. E se a gente não tem esse entendimento, a gente tem que procurar informação com quem tem, né? No ramo que a gente quer investir ou enfim, trabalhar. A outra grande área de conhecimento do QI financeiro é a lei. Uma sociedade anônima tem os artifícios técnicos contábeis e o investimento e os mercados podem permitir um crescimento explosivo. Uma pessoa com conhecimento das vantagens tributárias e a proteção oferecida por uma sociedade anônima pode enriquecer muito mais rapidamente do que alguém que é simplesmente um empregado ou um único proprietário de uma empresa. É como a diferença entre alguém que caminha e uma pessoa que pode voar. A diferença é muito profunda quando se trata de riqueza de longo prazo. Aí agora ele fala as vantagens tributárias. Isso dentro da lei, certo? Uma sociedade anônima pode fazer muitas coisas que uma pessoa física não pode, como pagar despesas antes dos impostos. Daí são as vantagens tributárias. Os empregados ganham e o imposto é descontado na fonte. Assim, eles têm que tentar sobreviver com o que sobra. Uma sociedade anônima fatura, gasta tudo o que pode e paga imposto sobre o que resta. É uma das principais brechas tributárias de que os ricos se valem. E está dentro da lei. É fácil construí-las e não são dispendiosas de seus próprios investimentos. Geram um bom fluxo de caixa. Por exemplo, se você é dono de uma sociedade anônima, as suas férias podem ser reuniões do conselho no Havaí. Prestações do carro, seguros e concertos são despesas da sociedade. A mensalidade da academia de musculação também. A maioria das refeições em restaurantes pode ser considerada como despesa e assim por diante. Mas faça isso legalmente antes de pagar o imposto. Tudo isso precisa ser comprovado, né? A outra questão que está dentro da lei é proteção contra processos judiciais.
Vivemos em uma sociedade litigiosa. Todos querem uma parte do seu dinheiro. Os ricos escondem boa parte de sua fortuna por meio de sociedades anônimas e fundos fiduciários para proteger os seus ativos dos credores. Quando alguém processa uma pessoa rica, depara-se frequentemente com camadas de proteção legal e descobre finalmente que a pessoa rica não possui de fato nada no nome dela. Os ricos controlam tudo, mas não possuem nada. Os pobres e a classe média tentam ser donos de tudo, mas perdem para o governo ou para cidadãos que gostam de processar os ricos. Eles aprenderam com a história de Robin Hood: tire dos ricos e dê aos pobres. Não é o objetivo desse livro entrar nos detalhes da propriedade de uma sociedade anônima, mas se você possui qualquer tipo de ativo legítimo, eu sugeriria que pensasse o mais rápido possível em saber mais a respeito da proteção e dos benefícios oferecidos por uma sociedade anônima. Há muitos livros sobre o assunto que lhe mostrarão até os passos necessários para formá-la. Os livros de Garrett Sutton sobre sociedades anônimas fornecem uma visão maravilhosa sobre o seu poder. Eu até grifei esse livro aqui para depois ler, né? Para saber, para aprender. Mais uma coisa para aprender, né? O QI financeiro é, na verdade, a sinergia de várias competências e talentos. Mas eu diria que é uma combinação das 4 habilidades técnicas mencionadas anteriormente, o que constitui a inteligência financeira básica. Se você aspira uma grande fortuna, é a combinação dessas habilidades que amplificará a sua inteligência financeira. Resumo: empresários de sociedade anônimas ganham, gastam e pagam impostos. Trabalhadores de sociedade anônima ganham, pagam impostos e gastam. Como parte de sua estratégia financeira geral, recomendo firmemente que agrupe seus ativos sob o manto de uma sociedade anônima. Aqui, ó, a gente finaliza o capítulo 4, né? E na verdade a gente tinha lido isso, né? Se a Inês tá aqui me escutando e a internet caiu, o Instagram bugou total, acho que na quinta-feira passada, e caiu o Instagram, caiu o Face, e essa live que eu já tinha lido isso, eu não consegui salvar. Daí então a gente tá lendo de novo e nunca é demais, né? Porque esse é o tipo de livro que é bom realmente ler e reler, né? O livro que seria de cabeceira mesmo, né? Esse capítulo 4 que a gente leu, né? Foi a história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Os impostos é realmente o que ficou aí para vocês, né, de mensagem, de lição. É impressionante, que causa uma tristeza muito grande quando a gente vê um contra-cheque e vê os descontos ali. E essa tristeza, ela é realmente compreensível no momento que a gente pensa que a nossa saúde, ela é tão deficiente, né? Os hospitais, a nossa educação, as escolas, os professores ganhando tão pouco, as cidades, as ruas esburacadas. É impressionante, assim, não em todos os lugares, né? Não em todas as cidades. Tem cidades aí que são exemplo. Tem cidades aqui no Brasil que a gente ouve falar, por exemplo, que Curitiba é um exemplo, né, de cidade. Mas é complicado porque a gente se sente explorado, né? A gente se sente explorado. Aí o que acontece? A gente vê na TV notícias que os políticos roubam a gente, que a Lava Jato estava de vento e popa e agora deu uma parada. Então a gente fica muito, muito triste. A gente pensa, meu Deus, eu tenho que fazer por mim. Vamos ver o que a Inês falou aqui. Esse livro tem as entrelinhas. E quando vamos para a prática, aí aparece um montão de outras entrelinhas.
verdade, né, Inês? E isso é legal no livro, que ele tem a ideia de... Como é que ele fala? De despertar a inteligência financeira nas pessoas. Então, assim, no momento que ele fala assim, ó, que se a pessoa tem uma convicção que ela quer trabalhar numa empresa, ela quer ter um bom salário, ela tem a profissão, ela se especializou naquela profissão e ela quer isso, tudo bem. Mas então tenha um cuidado de ter um padrão de vida num nível abaixo, para que o teu salário, a tua renda mensal não seja toda suprida pelo padrão de vida. Então tome cuidado para que o teu padrão de vida, os custos mensais alcancem um valor que não encosta no salário. Então esse tanto aqui que a pessoa junte e guarde para depois transformar em ativos, né? Ou estude sobre investimento, enfim, bolsa de valores e tudo isso e tudo mais que eu também ainda não conheço, né? Ou junte para comprar imóveis e por aí vai, né? Claro que tem todas as questões de guardar dinheiro para educação, de guardar dinheiro para o lazer, né? Que a pessoa precisa pensar também em ter um lazer, em ter férias, em passear, em curtir o lado bom da vida. Mas esse livro é bem como tu falaste, Inês. Ele tem as entrelinhas e é muito legal porque é tudo muito verdadeiro, né? Eu acho tudo muito, assim, ele é muito sensato, assim, não é a troco de nada, né? Que fez 18 livros, né? Essa coleção, né? Essa obra, Pai Rico, Pai Pobre, tem o total de 18 livros e já vendeu 26 milhões de cópias. É muita, né? É muita cópia vendida, meu Deus. Então, realmente é uma questão, assim, muito profunda, né, Inês? Muito profunda. E aí, quando eu faço aqui um convite, né, para os pais despertarem isso nos filhos, é muito profundo, sabe? Inclusive, assim, eu tô reunindo todos os meus conhecimentos aqui de Kátia Ebert, mãe de 3. E tô abrindo as inscrições hoje, inclusive, para o meu desafio Conecte-se com seu filho antes que seja tarde. Vão ser 15 dias de reflexões, 15 dias de reflexões voltadas para qual é o tipo de relacionamento que você, pai, você, mãe, quer ter com seu filho. Qual o tipo de situação, tipo de coisa que você quer corrigir com seu filho. Qual é a distância que existe com seu filho que você quer aproximar, sabe? Então, tudo isso eu reuni nesse desafio. Cada dia do desafio, que hoje abre as inscrições, aí fica a semana inteira com as inscrições abertas. Na semana que vem, dia 28, começa o primeiro dia do desafio, então divulguem aí, tá com o meu link na bio, link das inscrições na bio, depois eu mando o link aqui também da página para entrar e conhecer. Na página tem tudo explicadinho, para quem é esse desafio. É para aquele pai que tá angustiado, que não sabe o que fazer, que não sabe se tá dando a educação correta pro filho. É para aquele pai que até tem uma educação boa, mas quer melhorar ainda. É para aquele pai que se sente diminuído, sabe? Aquele pai que acha que tá sem dinheiro, que não tem moral para falar com o filho. E na verdade tem muita coisa boa. Todos os pais e todas as mães têm muita coisa boa para falar para os filhos, né? A gente tem uma responsabilidade tão grande com a educação dos filhos, com o futuro dos filhos, e essa autorresponsabilidade pode ser boa, pode ser gostosa, não precisa ser um peso, não precisa ser
ai meu Deus, como é difícil de educar. Não, a gente pode levar para o lado bom, a gente pode fazer com que seja gostoso isso, um aprendizado junto, assim como o pai e a mãe aprendem, o filho também está aprendendo a ser maiorzinho, a ser grandinho, e se já é um filho grandinho, ele vai aprender a ser melhor, a ser mais calmo, a ter mais paciência com os pais também. A gente precisa ensinar os filhos a terem paciência com a gente precisa aprender a ter paciência com os filhos. É um jogo de ganha-ganha, né? É uma via de mão dupla. Porém, nós botamos os filhos no mundo, eles não pediram para nascer. Então a gente tem sim uma responsabilidade muito grande. E o fato é que o tempo vai passando e se a gente não toma atitudes concretas, atitudes assertivas, digamos assim, a gente pode deixar escorrer pelas mãos uma grande oportunidade de fazer com que eles se tornem pessoas fortes, decididas, pessoas tranquilas, para tomarem as decisões lá na frente, porque os filhos eles vão ter filhos, eles vão ter esposa, eles vão ter esposo, eles vão ter funcionários, os filhos vão se relacionar com outras pessoas. Então, por mais que a gente não saiba ensinar um filho a ser rico, mas a gente tem no coração que se a gente mostra os valores para os filhos, a importância, né, da integridade, a importância de uma pessoa íntegra e honesta. Quando o filho, o ser humano tem esses parâmetros muito bem definidos, qualquer situação que aparece, né, quando tem aí uma bifurcação ou várias opções de caminho, quando a gente tem bem firme que é muito importante sermos íntegros, sermos honestos, termos empatia, sermos solidários. Tudo isso a gente põe na balança e aí já elimina vários caminhos que não estão de acordo com esses princípios e valores. Então, quando fica aquele caminho que realmente é o caminho correto, a gente preparando um filho para isso no mundo, no futuro, a gente vai estar preparando um filho tranquilo, um filho que pode ir, tá? Pode voar agora, porque tu já tá pronto, já tá com a base. O que acontecer na tua frente, tu vai saber escolher o que é melhor para ti. Então, para isso a gente também precisa estar bem, para isso a gente precisa trabalhar também os valores, né? Os nossos valores, como a gente tá como pessoa, como ser humano, é tudo isso que eu penso, que eu separei, que eu preparei para esse desafio, né? Pegando tudo que eu aprendi ao longo de 24 anos, assim, educando os meus filhos e aprimorando, porque veja bem, minha filha caçula tem 19 anos e eu não li esse livro com eles. Então, essa é uma demonstração de que tudo que eu aprendi, que eu consegui dar uma educação positiva para eles, eu consegui dar uma educação amorosa para eles e com limites e disciplina. No entanto, que eles são hoje adultos especiais e são adultos especiais e normais, não são alunos que tiram só nota 10, não são pessoas perfeitas, né, monges, meu Deus, não, são pessoas normais, porém são pessoas especiais, se tornaram pessoas especiais. Porque a gente, ao longo desses 24 anos, a gente conversou muito dentro de casa, a gente aprendeu muito um com o outro, não é, assim, é simples, mas não é fácil. A gente se dedicou muito para hoje curtir uma relação de cumplicidade, então, só que eu tô aqui para dizer que é possível. E quando o pai e a mãe têm consciência de que conversando, se expressando, querendo conhecer o filho, querendo saber o que o filho pensa, mesmo que esse filho seja casado já com filho, mesmo que a gente tenha netos, a gente ainda é o porto seguro deles. A gente ainda tem um papel, uma responsabilidade grande, porque muitas vezes esse filho tem uma vida adulta, mas de repente ele está descuidado com o lado pessoal dele, com o marido, com a esposa. Ele pode estar
descuidado com o emprego dele, pode estar... E aí entra o papel do pai e da mãe para dizer, filho, já reparou que tu poderia dar uma atenção especial nesse ponto na tua vida? Já reparou que a mãe tá olhando aqui de fora? Me veio uma ideia na cabeça. Isso, isso e isso, tu já pensou sobre isso? Um bate-papo, uma conversa, para saber também o que passa no coração desse filho, para saber o que esse filho pensa, o que ele tá passando. E se a gente não tem ideia para resolver algum problema dele, a gente se coloca ali à disposição e se coloca vulnerável também. Filho, a mãe não saberia como te ajudar, como resolver esse teu problema, mas eu tô aqui para te oferecer um carinho, para te oferecer um ombro amigo. Então tudo isso é amor, né? E às vezes a gente não expressa o amor, a gente não se coloca à disposição do outro para que o outro perceba que a gente está ali, que a gente pode ser acessado quando eles quiserem, né? Então essa questão da gente estar disponível para o filho é muito importante. Então quando a gente se coloca disponível para o filho em qualquer idade. Então um filho nenê que tem birra, que faz birra, se joga no chão, que grita, um filho que tá irritado. Há um tempo atrás, acho que semana passada ou retrasada, eu estava conversando com um pai de 2 meninos e ele disse, o meu pequeno é muito agressivo. E eu disse, isso pode ser um pedido de ajuda. Olha que contraditório, né? Mas uma criança de 3, 4 anos não sabe dizer, eu tô irritado porque eu quero mais atenção de ti, pai. Mas eu não sei como falar isso. Aí eu grito, eu faço birra. Uma criança não sabe se expressar desse jeito. A criança, ela usa o que tem ali na mão para chamar atenção, que é às vezes um grito, uma birra. E aí eu falei umas coisas assim para ele. Quem sabe, se nesse momento que o teu filho não sabe falar o que tá incomodando ele e tu não consegue também adivinhar, só dá amor. Continua dando limite, continua dizendo que ele precisa ser educado, gentil, né? E que birra, se jogar no chão, berrar, enfim, fazer esses fiascos não é correto, mas quando tu fala isso com amor, com carinho, esse filho se sente amado, ele se sente protegido. E esse pai começou a aplicar essas coisas e me mandou um direct ontem ou antes de ontem: Kátia, foi tão bom conversar contigo, o meu filho agora tá mais calmo, tá me escutando. Então isso é legal, sabe? Isso eu trabalhei muito com os meus filhos. De uma maneira, eu não estudava. E agora eu tô estudando bastante sobre educação de filhos. E tem muita coisa ainda que eu não fiz com os meus, que eu quero passar aqui pra vocês, né? Mas então, chega de blá blá blá. Finalizamos aqui o capítulo 4, né? Então amanhã já vamos começar no capítulo 5. E o capítulo 5 é... os ricos inventam o dinheiro. Os ricos inventam o dinheiro. Então amanhã começamos a leitura do capítulo 5. Lembrando que, olha, o meu compadre entrou, tudo bom, compadre? E daí, Caco? Lembrando que esses videobooks, eles estão também no meu canal do YouTube. E tem os resumos também dos capítulos, porque esse livro, essa edição aqui que é bem recente, tem os resumos. E aí eu tô colocando também, porque nos videobooks que a gente fica aqui de papo, cada um dá uma ideia, fala o que passou, o que pensou, o que teve de ideias, e aí fica extenso. Mas no resumo eu só leio, né? E isso aí, Caco, olha só, inscrições abertas. Hoje abri inscrição para o desafio Conecte-se com seu filho antes que seja tarde. É um desafio aí de 15 dias para os pais e para as mães que querem criar filhos autoconfiantes, filhos amorosos, filhos responsáveis, mantendo a paz e a harmonia em casa. Para pais que querem melhorar ainda mais o relacionamento com os filhos, pais e mães. Então tu tá convidado, tem o link na minha bio. Eu vou passar para todo mundo também no WhatsApp. São 15 dias aí que todos os dias eu vou passar uma tarefinha, alguma coisinha que vai engajar ainda mais a relação de pais e filhos, que vai despertar
muita coisa legal entre pais e filhos, que a gente deixa passar no dia a dia, que quando a gente vê, os filhos estão aí com 24 anos, né? Caco, me conta a idade dos teus. E a Thaís, sabe, já tá com 24 anos, o Bruno 21 e a Laurinha 19. Imagina, o tempo voou. E se a gente não fica atento, a gente deixa passar muita coisa. E a gente tem muita coisa boa para ensinar para os filhos, para conversar com os filhos, para desenvolver nos filhos e junto com os filhos também, né? Porque é uma relação que é para a vida toda, porém essa relação de contato diário, morando na mesma casa, é uma relação que normalmente termina quando eles se tornam adultos e eles vão querer ter a vida deles, né? Vão querer morar com o esposo, com o marido, vão querer morar sozinho, vão querer viajar o mundo, enfim. Então, meu convite é que os pais e as mães aproveitem ao máximo esse contato aí que os filhos estão em casa ainda e façam essa relação uma relação massa, né? É isso aí. Então, divulguem para todo mundo e serão muito bem-vindos nesse desafio. E amanhã, às 11 da manhã, tem mais leitura do videobook, começando o capítulo 5 do Pai Rico, Pai Pobre. É isso aí. Tchau, tchau. Muito obrigada pela participação. Até amanhã. Tchau, tchau. Deixem nos comentários aqui qual o insight que vocês tiveram nesse videobook. Deixem nos comentários que daí outros pais e outras mães vão se identificar e também vão, obrigada Inês, e também vão se inspirar em ler um livro, em participar dos videobooks, né? A Laurinha, minha filha, tá na Alemanha e tá aproveitando, ela tá adorando. Ela diz, mãe, ela diz que aspira a casa escutando o videobook. Então tá, gente, brigadão. Eu vou postar agora e se quiser vai lá e comenta o insight que vocês tiveram. Eu vou salvar e postar. Tchau, tchau. Até amanhã.